E nós estamos numa série de mensagem, agora no mês de janeiro, chamado Viva Sem Limites. Viva Sem Limites. Quando a gente escuta, eu particularmente, quando ouvi esse tema, a gente cria uma expectativa no coração de que, viva sem limites. A gente sabe que nós somos seres limitados, diferente de Deus que é ilimitado, nós somos seres limitados. Nós temos nossas limitações físicas, nós temos nossas limitações de recursos, nós temos muitas limitações, na verdade. E eu vou dizer para você que é impossível um ser humano viver sem limite. Viver de maneira sem limite, porque nós somos seres limitados. É impossível viver sem limite. Por isso que nós servimos o Deus do impossível. Porque somente Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Somente Deus pode nos levar a viver sem limite. A gente viu na primeira semana ali que o pastor trouxe a mensagem dizendo que nós poderemos viver sem limites na fé. Nós podemos ter uma fé sem limite, uma fé inabalável, uma fé em Cristo Jesus, que a cada dia aumenta mais. No domingo passado, o Fabão falou também sobre vivermos sem limites no amor. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é amor. E quando nós estamos nele, nós recebemos dele esse amor e isso vai fluindo em nós sem limite. E hoje eu queria falar com vocês sobre viva sem limites na generosidade. Viver sem limites na generosidade. Eu tenho percebido que o pastor, que é o anjo da igreja, ele recebe um direcionamento que nós não recebemos. Ele recebe um direcionamento diferente. Quando ele trouxe a primeira mensagem falando sobre fé, que nós precisamos viver sem limites na fé, isso trouxe para nós o entendimento de que nós precisamos estar exercendo a nossa fé sempre para que ela cresça. Aquele que tem fé, todos nós já temos fé, senão nem estaríamos aqui. Mas todos nós temos fé. A diferença é que a nossa fé ela precisa estar crescendo sempre, crescendo todos os dias, para que a gente não viva limitado na fé, mas que essa fé ela cresça todos os dias. O amor é a mesma coisa. E isso vai fazendo com que nós nos preparemos para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O amor é a mesma coisa, para que nós estejamos preparados para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos estar cada dia mais crescendo em amor a Deus, crescendo em amor ao próximo. E agora Deus quer trazer o direcionamento para nós de que nós precisamos viver sem limites na generosidade. O Espírito Santo nos ensina a ser generosos. Nós não somos generosos por natureza. Por que o ser humano não é generoso por natureza? Porque nós temos um instinto de querer tudo para nós. Isso é um instinto do ser humano. É um instinto do ser humano de querer sempre para si. Sempre para si. Isso é normal para o ser humano, só que o Espírito Santo ele nos ensina de que nós devemos ser generosos. O que é ser generoso? Olhar para fora, olhar para o outro. Deixar de olharmos para nós mesmos e começarmos a olhar para a necessidade dos outros. Porque é muito fácil eu me preocupar somente com a minha necessidade. Isso até as pessoas que não têm fé se preocupam com as suas necessidades. Mas o difícil e o desafiador para nós é nós nos preocuparmos com a necessidade do outro. E eu queria ler com vocês, lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, que diz assim, lembrem-se, porém disto, se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Então, o lavrador que planta somente algumas sementes, colherá pouco. Mas, se você plantar muitas sementes, provavelmente você colherá muitas sementes. E, às vezes, muitas pessoas usam esse versículo. Está ali, Muitas pessoas usam esse versículo, eu vejo muitos pregadores usando esse versículo para dizer o seguinte, olha só, meu irmão, se você trouxer, quanto mais dinheiro você trouxer para ofertar, mais Deus vai trazer sobre a sua vida dinheiro. A famosa teologia da prosperidade. Quanto mais você trouxer, e parece vantajoso, Poxa, se eu trouxer 10, Deus vai me dar 100. Se eu trouxer 100, Deus, que investimento bom esse,
Melhor que bolsa de valores. Então, muita gente ensina desse jeito. Só que esse versículo aqui, ele não está falando somente de dinheiro. Ele não está falando somente de dinheiro. Esse versículo aqui, a Bíblia está nos ensinando a ter um estilo de vida generoso. A ter um estilo de vida generoso. E eu queria conversar com vocês aqui sobre a generosidade. Quando a gente fala de generosidade, a gente sempre vai pensar em recursos, sempre vai pensar em dinheiro, a gente sempre vai pensar em, poxa, tem que abrir mão do meu dinheiro, tem que estar abençoando a vida de pessoas sempre, tem que estar... A gente sempre vai pensar nisso, só que eu queria trazer outros pontos de vista sobre a generosidade para nós entendermos um pouco hoje. A primeira coisa que eu queria falar sobre generosidade, que Deus ministrou no meu coração, que nós precisamos viver a generosidade no perdão. Um dia, alguém chegou para Jesus e falou assim para Jesus, olha só, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão para eu ser um cara top? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? 7 vezes, Jesus, que eu preciso perdoar o meu irmão? E preste atenção nesse número aí, porque o número 7 para os judeus, os números eles têm significados muito maiores do que para nós, né? O número 3 é o número da trindade, né? O número 4 é o número do homem, né? E o número 7 para o judeu é o número da perfeição. Então, o que estava querendo dizer para Jesus é o seguinte, Jesus, se eu perdoar o meu irmão 7 vezes, será que eu vou ser perfeito diante do Senhor? Se eu perdoar o meu irmão aqui, meu irmão errar comigo 7 vezes, poxa, você é uma pessoa boa, né? Meu irmão errou comigo, eu vou lá, de maneira generosa, perdoo meu irmão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Quem já perdoou alguém 7? Acho que eu nunca perdoei ninguém 7 vezes. Uma pessoa aprontou tanto assim, né? Você perdoar 7 vezes. E Jesus diz o seguinte, ó, não digo 7 vezes, mas digo 70 vezes. É bem conhecido esse versículo, né? O que isso tem a ver com a generosidade? Quando nós entendemos o caráter de Jesus, da pessoa de Jesus, quem Jesus é, o que Jesus tem feito por nós, o que Jesus fez por nós na cruz, nós entendemos o caráter generoso de Jesus. O próprio Deus, Ele foi tão generoso conosco que Ele deu o seu único filho para morrer por nós naquela cruz, sendo que nós não merecíamos esse amor e não merecemos esse amor. E quando nós começamos a pensar na generosidade do perdão, nós pensamos que nós não merecemos o perdão de Jesus. Nós não merecemos o que Jesus fez por nós, nós não merecemos o que Jesus faz por nós todos os dias. E eu posso te dizer, por mais que você não tenha perdoado ninguém 7 vezes talvez, Jesus já te perdoou muito mais do que 7 vezes. Jesus já me perdoou muito mais do que 7 vezes num dia, não digo a vida toda, eu digo num dia. Jesus já me perdoou muito mais do que 7 vezes. E quando a gente começa a pensar no perdão de Deus sobre as nossas vidas, nós entendemos que nós não merecemos esse perdão. Nós não merecemos esse perdão, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós dizemos assim para Jesus, Jesus, eu vou todos os dias acordar, pegar o devocional que eu comprei, e a primeira coisa que eu vou fazer é eu ler o devocional, eu ler a Bíblia, eu orar ao Senhor, eu buscar a sua presença, eu vou estar todos os dias ali, Senhor, nesse novo ano de 2025, eu prometo para o Senhor que todos os dias eu vou estar buscando a sua presença, vou estar buscando a sua face, vou estar buscando mais do Senhor para a minha vida, porque eu quero me encher do Senhor. Aí chega no dia 1º a gente consegue, no dia 2 a gente consegue, no dia 3 já nem tanto. Aí no dia 4 você consegue ler o devocional, mas aí você acordou atrasado, você vai embora, você não leu a Bíblia lá. Aí no outro dia você consegue orar, você fala, Jesus, eu orei, não consegui ler o devocional. À noite eu vou ler o devocional e prometo que eu vou ler a Bíblia. E à noite você não consegue ler o devocional nem ler a Bíblia, você deixa para depois. Quem é que já fez isso? Levanta a mão. Ninguém, né? Só eu, né? Só eu que fiz isso. Aí você fala assim, Deus, me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu prometi para o Senhor que eu estaria buscando o reino de Deus como prioridade na minha vida em 2025 e eu não consegui. E o que Deus faz por você? Deus perdoa.
E a gente continua errando com o Senhor continua nos perdoando, nos fortalecendo. O perdão de Deus, Ele traz para a gente esse renovo, traz para a gente esse fortalecimento. Eu entendo que Deus me perdoou, por isso eu continuo buscando a Ele, continuo me aproximando dEle, porque eu sei que Ele me perdoa. Só que quando o irmão Alessandro erra comigo, eu falo o seguinte: irmão, errou comigo é só uma vez, tá? Errou comigo... Éder, errou comigo, vou falar para você, se você errar comigo é só uma vez, tá? Porque se você errar mais vezes, acabou. Acabou. Quem já falou isso? Eu já falei isso. E a gente acaba tendo um pensamento não cristão, porque nós temos a nossa justiça própria. Eu tenho a minha justiça própria. E Deus, Ele quer nos ensinar que a justiça é dEle, a justiça não é nossa. Quem é justo é o Senhor, nós não somos justos, não podemos justificar nem a nós mesmos. Só que o Senhor, Ele começa a ministrar o nosso coração. Olha só, Davi, seja generoso no perdão, seja generoso no perdão. Primeiro, para eu ser generoso no perdão, eu preciso compreender o quanto que o Senhor me perdoa. Eu compreendendo o quanto o Senhor me perdoa, eu falo, eu não mereço tanto perdão. Eu não mereço tanto perdão depositado na minha vida. E esse perdão depositado na minha vida começa a fluir sobre a vida das pessoas ao meu redor. E se a minha esposa erra comigo, eu perdoo ela, às vezes. Se a minha esposa erra comigo, eu perdoo ela. Se eu erro com ela, amém? Porque as pessoas ao nosso redor, elas são falhas tanto quanto nós. E às vezes nós somos mais falhos do que a pessoa ao nosso lado. Quando a gente começa a pensar no perdão de Deus sobre as nossas vidas todos os dias, Deus, eu entendo o quanto o Senhor tem me perdoado, o quanto eu sou ruim. Eu não sou bom, Pai, eu sou ruim, mas o Senhor tem sido bom comigo, tem me perdoado, por isso eu consigo liberar perdão sobre a vida de pessoas. E eu conheço pessoas que têm segurado o perdão de Deus. Eu conheço pessoas que têm segurado, que não têm liberado sobre a vida de pessoas perdão, e por isso não conseguem viver na plenitude do que Deus tem para a sua vida. Por muitas vezes, eu não quis liberar perdão. Por muitas vezes, eu não quis liberar perdão. Eu ficava se falando, não, foi essa pessoa que errou, por que eu vou liberar perdão? Por que eu que vou pedir desculpa se foi a Ana que errou comigo? E a gente começa a reter. E toda vez que a gente retém algo que Deus já depositou sobre a nossa vida, a gente não está sendo generoso. Porque Deus depositou sobre a sua vida para que você lance sobre a vida de pessoas. E o perdão é uma dessas coisas. Deus depositou sobre a sua vida para que você lance sobre a vida de pessoas. Você não pode ficar com aquilo que Deus depositou na sua vida. Deus liberou perdão sobre a sua vida, você precisa lançar sobre a vida de pessoas esse perdão. O reino de Deus, ele só vai conseguir alcançar mais pessoas quando nós entendermos que tudo que Deus tem depositado em nós, nós precisamos lançar sobre a vida das pessoas. Deus deposita em nós o seu perdão e nós lançamos sobre a vida das pessoas. É fácil falar, né? Deus deposita, até bonito falar, né? Deus deposita em nós o seu perdão e de maneira dolorosa, muitas das vezes você lança esse perdão sobre a vida das pessoas, para que você seja curado e as pessoas ao seu redor recebam a cura também. E a generosidade de Deus, ela traz essa cura sobre a vida das pessoas. E tem pessoas ao seu redor que precisam ser curadas. Tem pessoas ao seu redor que só vão ser transformadas a partir do momento que você liberar perdão sobre a vida delas. Eu conheço pessoas que não liberaram perdão sobre a vida de pessoas que já até morreram. Às vezes você não liberou perdão sobre a vida do seu pai. Às vezes você não liberou perdão sobre a vida da sua mãe. Às vezes você não liberou perdão sobre a vida daquela pessoa que às vezes nem está entre nós mais. Você não liberou perdão sobre a vida dela. E eu escutei uma frase uma vez que falava assim, ó, a falta de perdão, acho que é mais ou menos assim, quem souber, a falta de perdão é você tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. A falta de perdão é quando você toma um veneno, né, aquilo fica remoendo dentro de você, aquilo fica trazendo, não traz nada de bom sobre a sua vida, fica só trazendo malefícios mesmo até para a saúde muitas das vezes. A falta de perdão é algo que você deposita sobre você de ruim dentro de você e você espera que o outro se dê mal. Mas é você que está se dando mal, somos nós que estamos nos dando mal. Conhecer o caráter generoso e perdoador de Deus. Nós precisamos estar conhecendo todos os dias
esse caráter perdoador de Deus, que Deus ele é generoso em perdoar, Ele é generoso em perdoar, Ele perdoa sempre, sempre, sempre que buscamos Ele nos perdoa. E outra coisa, se você tem a oportunidade de deixar claro para a pessoa de que você já liberou perdão sobre a vida dela, faça isso. Um dos desafios para tratar o nosso caráter é isso. Às vezes o irmão erra comigo, eu falo, não, eu perdoei ele, deixa para lá. Não, você precisa deixar claro para o seu irmão, você precisa deixar claro para ele, falar assim, Ney, vem cá meu amigo, eu não tenho nada contra você não. Aquilo lá passou, está na bênção, a partir de hoje, vamos ver nossa vida. Amém? A gente precisa deixar claro, a gente precisa se desafiar a chegar na pessoa e falar, ó, não tenho nada contra você, aquele assunto já foi. Você precisa resolver as suas pendências. O ano de 2025 é um chamado de Deus para nós resolvermos algumas pendências nas nossas vidas, para que nós venhamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então nós precisamos ser generosos no perdão, como diz ali, ó, lembre-se porém disto, se vocês derem pouco perdão, se vocês perdoarem pouco, receberão também pouco perdão. Né? Na oração do Pai Nosso a gente fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e a quem nos deve. Então, se nós não perdoamos a quem nos deve e aquele que nos tem ofendido, o perdão não vai conseguir chegar até nós. Nós precisamos perdoar, precisamos ser generosos no perdão. Esse é um desafio para as nossas vidas nesse ano. Então fala, o lavrador que planta só algumas sementes terá colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Quanto mais nós perdoamos, mais nós temos ali um pontinho a mais ali. Falar, Deus, tem um acréscimo ali para a gente, amém? Outra coisa que eu queria falar sobre a generosidade, lá em Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24, diz assim, ó, em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros e sermos amorosos e praticarmos o bem. Então, o segundo ponto que eu queria falar aqui com vocês sobre a generosidade. Primeiro, nós precisamos ser generosos em perdoar. Ser generosos em perdoar, porque Deus primeiramente é generoso conosco no perdão. Segundo, nós precisamos ser generosos ao administrarmos o nosso tempo. O que quer dizer com isso? Nós precisamos ser generosos ao ponto de deixarmos de lado algumas coisas nossas e começarmos a olhar para o outro e dedicar tempo ao outro. Lá em Hebreus 10, 24 fala isso. Em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós. Quando nós reconhecemos tudo que Deus fez por nós, só a partir daí, quando nós reconhecemos tudo que Ele tem feito por nós, vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticarmos o bem. Então, quando nós reconhecemos tudo que Deus tem feito por nós, nós também começamos a fazer coisas por pessoas. Acho que as igrejas têm falado muito sobre isso, muito sobre o discipulado, muito sobre discipular. Tem igrejas que caminham às vezes nessa visão de discipulado, e às vezes é um pouco complicado de entender, né? De falar assim, discipular, o que seria discipular alguém? Como que eu posso discipular alguém? Será que eu sou discipulado por alguém? Eles começam a pensar muito sobre isso. E Deus tem falado muito ao meu coração nesse tempo sobre discipular. O que seria discipular alguém? Quando a gente analisa a vida de Jesus, a gente percebe que Jesus, Ele começa o seu ministério, Ele chega até algumas pessoas e chama essas pessoas a andarem com Ele. Ele chega até pescadores, chega até pessoas simples e chama essas pessoas a caminharem com Ele. Falam, larga tudo que você tem, começa a caminhar comigo. Caminha comigo que enquanto eu vou vivendo, enquanto eu vou fazendo as minhas coisas, vocês vão percebendo, vocês começam a me imitar, vocês começam a analisar a minha vida e a partir daí vocês vão mudar a vida de vocês também. E o apóstolo Paulo, ele fala uma frase interessante, que quando eu iniciei a minha caminhada cristã, eu achava até prepotência da parte dele, quando ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você chamar alguém a imitar você chamar alguém a te imitar, porque você reconhece a vida de Deus em você. Quem tem a vida de Deus aí? Levanta a mão. Todos nós temos aqui a vida de Deus em nós. E Deus tem chamado Deus tem nos chamado, nós imperfeitos, cheios de pecados, nós que precisamos do perdão dele todos os dias, Deus tem nos chamado a chamar pessoas para perto, para que elas vejam a vida de Deus em nós. Mas se nós não dedicarmos tempo a essas pessoas, se nós não formos generosos com o nosso tempo e doarmos o tempo para essas pessoas não conseguirão ver a vida de Deus em nós. Elas só conseguirão ver a vida de Deus em nós quando nós chamarmos elas para perto de nós. Sabe? Tem casais aqui na igreja aqui, que são casais que têm mais tempo, de matrimônio, tem mais tempo de casamento. E Deus tem chamado esses casais, às vezes, para chamarem casais mais novos, às vezes casais que você conhece, que está lá na sua empresa, casais que você conhece, que às vezes não conhecem Jesus. Você pode chamar essas pessoas para estarem perto de você e verem na vida de vocês, casal cristão, casal que tem a vida de Deus, a verem na vida de vocês aquilo que eles precisam. Às vezes, casamentos serão salvos através do seu casamento. A partir do momento que a gente abrir mão um pouco do nosso tempo para chamarmos pessoas para perto, para que elas vejam a vida de Deus em nós, Deus vai começar a transformar vidas ao nosso redor. Às vezes você não precisa nem falar de versículo da Bíblia para essa pessoa. Você não vai nem precisar falar assim de histórias da Bíblia, mas a partir do momento que essas pessoas estiverem perto de você e começar a ver a vida de vocês, elas serão transformadas através da vida de Deus que está em vocês. Não menospreze o que Deus tem colocado na vida de vocês. Não menospreze aquilo que Deus colocou na sua vida. Às vezes homem, mulher, jovem, Deus tem colocado algo diferente em você. Você precisa entender isso. Você é diferente porque você tem a vida de Deus. Você precisa ser generoso com o seu tempo. Eu preciso ser generoso com o meu tempo, abdicar do meu tempo para trazer pessoas para que elas sejam transformadas. Alguém abdicou de tempo para orar por mim. Alguém abdicou do seu tempo para falar de Jesus por mim. Alguém abdicou do seu tempo para instruir a minha vida, para que hoje eu estivesse aqui, eu e você. E nós não podemos ser gananciosos e olharmos para nós mesmos somente. Nós precisamos ser generosos e olharmos para as pessoas ao nosso redor e começar a abdicar do nosso tempo, deixar um pouco de lado somente os nossos afazeres e começarmos a olhar para as pessoas ao nosso redor que precisam ver a vida de Deus em nós. O que a gente ganha com isso? O que eu ganho com isso, meu irmão, se eu abdicar do meu tempo? O reino de Deus não é somente ganho. O reino de Deus muitas das vezes é mais perda do que ganho. Quando nós entendemos que o reino de Deus é muito mais abrir mão das nossas vontades, abrir mão de coisas que nós temos como prioridade. Nós abrirmos mão para que outras pessoas se beneficiem, a gente vai entender que nós precisamos fazer com que os outros sejam superiores a nós mesmos. Que você olhe para o outro, o apóstolo Paulo diz, que você olhe para o outro e tenha o outro como superior a você mesmo. E o reino de Deus é muito mais perda do que ganho. E é um chamado de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, a gente só vou ganhar a pessoa quando eu começar a orar por ela também. Quando eu começar a falar de Jesus para ela também. Mas quando você começar a chamar essas pessoas para perto de você, começar a chamar essas pessoas para verem a vida de você, a pessoa vai olhar e falar assim, poxa, esse irmão tem uma coisa diferente. A Mavana tem algo diferente. Eu não sei o que é, mas ela se comporta diferente, ele se comporta diferente, a maneira dele é diferente. A pessoa vai começar a ver algo diferente em você, e a luz que está em você começa a dissipar as trevas que existem na pessoa. Nós precisamos começar a chamar as pessoas para perto de nós, para que elas vejam a vida de Deus em nós. Esse é um desafio para esse ano nas nossas vidas. É um desafio. Abrir mão do nosso tempo é um desafio, porque todo mundo aqui tem vida corrida. Todo mundo aqui tem a fazer, e às vezes aquele tempinho que sobra, você já começa a planejar outras coisas para colocar naquele tempo ali. Mas é um desafio para as nossas vidas. Nós começarmos a chamar as pessoas para perto, para que Deus veja, para que eles vejam a vida de Deus em nós. Amém? E por último,
queria ler lá em 1 Timóteo 5:8. Nós precisamos entender também que nós temos que ser generosos em perdoar as pessoas. Nós temos que ser generosos com o nosso tempo, abdicar do nosso tempo para as pessoas verem Deus em nós. E terceiro, precisamos ser generosos também com os recursos que Deus tem dado para nós. Nós precisamos ser generosos com aquilo que Deus tem dado para as nossas vidas. Primeiro nós precisamos entender que tudo que nós temos foi Deus que deu. Né? Como o finado irmão Lázaro cantava, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Quando a gente tem esse entendimento de que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, a gente tem a prioridade de primeiro devolver os 10% para a manutenção da casa de Deus, porque não é meu, a gente está devolvendo ao Senhor os 10%, isso aí não é nem conversa mais. E os 90% que sobra, a gente aprende a administrar. E de que maneira nós vamos administrar? Lá em 1 Timóteo, ele fala sobre isso, ó. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Às vezes tem pessoas que conseguem ser generosas com as pessoas de fora, mas não conseguem ser generosos com as pessoas de dentro de casa. Deus tem um chamado para nós revermos a nossa prioridade, a prioridade para as nossas vidas. E a Bíblia está dizendo isso, a instrução de Timóteo. Olhe para as pessoas que necessitam, primeiramente, dentro da sua casa. Deixe a sua casa organizada. Né? Supra as necessidades daqueles que precisam. Supra as necessidades, às vezes, de parentes próximos que precisam. Estava falando isso sobre pessoas que ficaram viúvas, mulheres que ficaram viúvas. Estava falando sobre ajudar pais, às vezes, que estão precisando. É também dever nosso. Primeiro de casa, parentes. E aí Deus vai começar a transbordar sobre a sua vida para que você abençoe pessoas também. Nós precisamos ser generosos com os recursos que Deus tem nos dado. Tem pessoas, irmãos, que estão guardando aquela roupa lá no guarda-roupa lá já há muito tempo. Há muito tempo. Não, assim que eu emagrecer eu vou colocar essa roupa. Já tem uns 3, 4 anos que essa pessoa, né? Não, mas 2025 vai. 2025 eu vou correr todos os dias. Já mês de janeiro está aí, a gente não correu todos os dias. Não sei quem correu todos os dias aí. Não, 2025 eu vou emagrecer. 2025 vai servir sim. Eu quero ter aquele corpo que eu tinha lá com 15 anos, que você olha a foto, a pessoa fica olhando a foto e fala assim, irmão, eu já fui magrinho, olha só. Né, Diego? Irmão. O irmão ficou olhando e falando assim, não, mas eu vou voltar com aquele corpo lá de jogador de futebol, que eu vou... Irmão, passa para frente, irmão. Se liberte disso aí. Amém? Quando você emagrecer, Deus vai dar a oportunidade de você comprar outras roupas, irmão. Você vai emagrecer, em nome de Jesus, você vai emagrecer. Amém? Seja bênção na vida de pessoas. Você pensa assim, mas é só uma roupa, Davi. Essa roupa aí nem, né? Essa camisa do Inter. Quem que vai querer? Às vezes você pensa assim, é só uma roupa. Mas às vezes para algumas pessoas, né, a pessoa recebe aquilo como uma bênção. Eu vi minha infância inteira só recebendo roupa de doação. E quando chegava, eu não sei quem já viveu isso, mas quando chegava aquelas sacolas de doação ali, de roupas, você abria aquilo e você falava, não, eu quero isso aqui. Você começava a separar, e era uma alegria aquilo ali para mim. E existem pessoas que precisam também, que vai receber com alegria aquilo. Então se liberta, irmão, se liberta disso aí, se liberta desse passado aí. Amém? Nós precisamos ser generosos, precisamos abrir mão de algumas coisas, abrir mão de recursos, abrir mão, ajudar o necessitado, primeiramente da casa, claro. Você não vai comprometer, né? Você não vai comprometer o seu salário com jogo de aposta, você não vai comprometer o seu salário com... Aqui na igreja não tem nenhum irmão que faz jogo de aposta, mas você não vai comprometer o seu salário com essas coisas. Você vai comprometer primeiramente com os da sua casa, organizar a sua casa, ajudar os que estão mais próximos e começar a abençoar, olhar lá na sua casa, o que você não usa mais que você pode doar, o que não te serve mais que serve para o outro, né? E começar a abrir mão disso para abençoar a vida de pessoas.
Deus tem chamado a igreja para ser abençoada, mas também para ser abençoador. Quando Deus chama Abraão, Ele fala assim: Abraão, seja tu uma bênção, Abraão. Seja você uma bênção para essa geração. Eu tenho derramado sobre a sua vida recursos, mas se você reter esses recursos, eu não vou conseguir derramar mais sobre a sua vida. Né? Quando a viúva lá fala para os filhos trazerem as vasilhas, o azeite começa a multiplicar, naquele milagre sobrenatural, o azeite começa a multiplicar. O profeta fala assim: tem mais vasilha? Tem, começa a multiplicar. E agora? E acabou a vasilha. Se acabou a vasilha, não tem como mais derramar o azeite sobre. Então, se você começar a reter aquilo que Deus tem dado para você, Deus não vai conseguir derramar coisas novas para você. Então, deixa para lá, manda para outras pessoas. Seja generoso com seus recursos também. Seja generoso na casa de Deus. Seja generoso na casa de Deus. Abençoe a casa de Deus. Poxa, pensa bem, vamos ser inteligentes, pensa bem. Se você ajudar a obra de Deus, a obra do Criador, daquele que fez os céus e a terra, você acha que Deus não vai te abençoar? O Criador dos céus e da terra não tem capacidade de te abençoar? Vamos nem falar de fidelidade do dízimo, de você devolver os 10% que pertence ao Senhor. Eu já devolvi o dízimo com dor no coração. Eu tenho uma coisa comigo em relação ao dízimo, que é o seguinte: devolver o dízimo é devolver algo que não pertence a mim. É uma outra coisa. A oferta você tem que trazer com alegria no seu coração. Você tem que ter alegria no seu coração com a oferta. Mas o dízimo não pertence a mim. Se o Alessandro me emprestar o relógio dele, ele emprestou para mim e falou: semana que vem você me devolve, tá? Eu venho aqui, eu gostei tanto do relógio do Alessandro que eu não quero devolver o relógio para ele. Se eu ficar com o relógio dele, o que é? Se eu ficar com algo que não pertence a mim, mas eu vou devolver, eu falo: Alessandro, estou devolvendo para você, mas com dor no coração, tá? Mas eu sei que pertence a você, então eu vou devolver para você. Esse é o entendimento do dízimo, é uma outra coisa. Eu trouxe só um parênteses aqui, é uma outra coisa. Estou devolvendo aquilo que pertence ao Alessandro. O dízimo está devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Eu já devolvi o dízimo assim. Não sei vocês, mas eu já devolvi o dízimo assim, irmão Alessandro. Deus, eu estou devolvendo esse dízimo aqui, porque eu sei que pertence ao Senhor. Está aqui na minha mão, mas pertence ao Senhor. Amanhã tem uma conta para pagar. Só não deixa eu envergonhado, pai. Não deixa eu envergonhado, não. Porque eu sinto muita vergonha de dever às pessoas. Eu sinto muita vergonha. Então eu falo: Deus, eu vou ficar muito envergonhado se eu não conseguir pagar. Abre as portas para mim. E Deus foi e abriu as portas, eu consegui pagar aquilo. Então faz um desafio com o Senhor. Você que ainda está em 2025, em pleno 2025, você ainda está com esse desafio do dízimo. Fala: Deus, eu vou devolver ao Senhor, mas não deixa eu envergonhado, não. Eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, o Senhor vai abrir as portas e eu vou conseguir pagar aquilo que eu devo. Amém? Então seja generoso, meu irmão. Seja generoso na casa de Deus. Seja generoso na casa de Deus. Lá em Hebreus 10, 25, fala assim, eu vou ler aqui rapidão. Hebreus 10, 25. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Por isso eu gosto mais dessa versão, ela é mais clara. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Mas animemo-nos e admoestemo-nos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está próximo. Então seja generoso com os seus recursos, seja generoso na casa de Deus, seja generoso em doar o seu tempo para a casa de Deus também. Queira, se interesse por fazer algo na obra de Deus. Se interesse. Aqui a igreja precisa de pessoas para ela se manter, de pessoas para limpar, de pessoas para, sabe, a igreja precisa disso. Então seja generoso com o seu tempo, seja generoso em perdoar as pessoas, seja generoso nos recursos que Deus tem entregado para você, porque quanto mais nós liberamos sobre a vida de pessoas, mais Deus vai liberar sobre a minha vida. E eu sei que eu preciso do perdão de Deus todos os dias, eu sei que eu preciso de Deus olhando por mim todos os dias, do tempo de Deus.
Eu preciso que Deus abençoe as minhas finanças, abençoe os meus recursos. Por isso eu abro mão, por isso eu preciso ser generoso com as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Eu espero que todos tenham entendido isso. Eu espero que esse ano de 2025 nós comecemos a olhar para todas as áreas da nossa vida e ver, será que eu estou sendo generoso com isso? Será que eu estou agindo de maneira generosa? Não, Deus, me ensina a ser generoso nessa área, para que nós venhamos ver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém?